Olá, amigos, professores, orientadores e orientadoras educacionais. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro, aqui transmitido pela TV Comunitária de Brasília. Para você que está acompanhando pela fanpage do Simpro DF, você também pode acompanhar o nosso programa através do link da TV Comunitária de Brasília, tvcomunitariadf.com. O programa de hoje vai abordar a avaliação do movimento da greve geral e toda essa mobilização que ocorreu nos últimos 29 dias de greve. Conosco aqui no estúdio, Gabriel Magno, que é diretor e coordenador da Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato dos Professores do Distrito Federal e também secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos da CNTE. Oi, Gabriel. Oi, tudo bem? Tudo bem? Bom, primeiramente eu vou pedir para você fazer uma geral no contexto, né? Os momentos principais dessa greve que durou 29 dias. Tá, bom, boa tarde, tá todo mundo que está nos assistindo agora. Agradecer também mais essa oportunidade de estar aqui conversando, né, com as pessoas, com os professores, as professoras. E aí para explicar, fazer um balanço, acho que importante, do movimento de greve, né, que nós fizemos. Você disse, foram 29 dias de greve. E eu tenho uma avaliação, e eu acho que é importante a gente começar a avaliação desse movimento especificamente. Eu gosto muito de uma frase que, na verdade, eu nem sei se é do autor que eles atribuem, dizem que é do Antônio Cândido. Eu nunca, de fato, li essa frase nos textos do Antônio Cândido, mas vamos assumir que é dele mesmo, mas independente de quem seja, uma frase que para mim simboliza muito. Ele diz que toda greve é vitoriosa, mesmo aquelas que não têm ganho financeiro, né? E ela é vitoriosa por quê? Pela mobilização e pela reflexão que esse movimento proporciona. Então eu acho que a nossa greve ela tem esse caráter muito, muito forte, né? A mobilização e a reflexão que a greve dos professores e professoras proporcionou, não só dentro da escola, com a comunidade escolar, com os professores, os estudantes, mas no conjunto da sociedade, do Distrito Federal, mas também do Brasil, que é importante destacar que essa greve é uma greve nacional da educação, vários estados estavam em greve, óbvio que alguns com tempos diferentes, né? Pautas locais diferentes também, mas esse processo gerou muita mobilização e muita reflexão. Muito debate também. Exato, muito debate com a sociedade. Eu posso afirmar aqui sem medo nenhum de errar. Discutir a previdência social, que é algo tão importante na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, e como elemento chave fundante de uma política de proteção social do Estado, é algo que nós não tínhamos costume de fazer. Esse sempre foi um debate escanteado por parte do governo, por parte das empresas, por parte da sociedade em geral, que não apresenta os números reais da Previdência. E esse momento, durante a greve, mas ainda agora, mesmo com o final da greve, nós colocamos no centro da pauta da sociedade brasileira a Previdência Social, o papel dela. O caráter da Previdência Social como uma previdência pública, social, de caráter social, de proteção social e da necessidade e da importância de se ter um sistema desse, de seguridade social no Brasil, fruto da Constituição de 88. Gabriel, nessa pegada desse debate, essa mobilização, gerou inclusive um retorno das campanhas de publicidade do governo, né? Para quem conferiu, por exemplo, o rádio, TV, internet, e inclusive mídia impressa também, houve campanhas que o objetivo era desconstruir os argumentos em cima da reforma da Previdência, não foi isso? Sim, porque esse debate tem sido feito por amplos setores da sociedade brasileira. Nós temos estudos da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, com estudos aprofundadíssimos sobre as contas da Seguridade Social, da Previdência Social. Os próprios sindicatos, o DIEESE, as confederações, as centrais têm feito uma gama de estudos justificando e comprovando que não há necessidade de fazer a reforma da Previdência. Porque hoje o governo utiliza duas justificativas centrais para fazer a reforma. Uma é a questão demográfica, né? A alegação do governo é de que a população brasileira está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando. O governo esquece de dizer, e todos os estudos apontam para isso, que a população até 14 anos tem diminuído e a tendência é diminuir cada vez mais. E a de idosos aumentando. Isso tem um contrabalanceamento nos gastos.
Se hoje nós somos um Estado que investe mais recursos nas crianças, porque nós temos uma população infantil maior, no futuro nós vamos ter menos investimento com as crianças, porque nós vamos ter uma população menor, é isso que os estudos todos indicam, e um gasto maior com os idosos. É possível contrabalancear esses investimentos. Agora, é preciso pensar no futuro, políticas de longo prazo sobre isso. O governo também esquece de dizer, na questão demográfica, que até 2060 nós estamos vivendo o chamado bônus demográfico do Brasil. O que é o bônus demográfico no Brasil? Que a maioria da população brasileira está na fase, vamos dizer assim, economicamente ativa. Ou seja, não são nem crianças e adolescentes que não podem trabalhar e nem idosos que já estão aposentados. Então nós estamos vivendo um processo de bônus demográfico que todos os estudos indicam que vai até 2060. Ou seja, de grande aceleração na própria economia. Nós temos pouco tempo, então, pouquíssimo tempo para estabilizar. Exato. E para aproveitar esse momento. Sim. Quando a gente pega a história dos países, né, na década no século passado, que tiveram um processo de desenvolvimento econômico e social rápido, todos eles têm uma coisa em comum, né, aproveitar o bônus demográfico, que é esse momento da economia e do momento demográfico do país, onde a maioria da população está produzindo. Né, ela é força ativa no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, ela produz. Para isso precisa criar políticas, óbvio, de emprego, de trabalho decente. É preciso aproveitar essa massa, esse contingente populacional. Nós não temos visto isso por parte do governo. O governo não consegue responder essas questões. A outra justificativa do governo para a questão da Previdência é sobre o déficit, né, da Previdência, do tal falado rombo. E também todos os estudos apresentados até agora dizem que não existe déficit na Previdência. Porque nós não podemos tratar a Previdência Social separada do sistema de Seguridade Social. Quando a gente pega o que o governo arrecada de impostos, de contribuição previdenciária no sistema de Seguridade e o que se gasta, e aí não só com Previdência, o sistema de Seguridade, além da Previdência tem a saúde e assistência social, a gente vê que na verdade não tem déficit, tem superávit. Ano passado, por exemplo, o superávit foi de 11 bilhões de reais. E se a gente pegar ainda a desvinculação das receitas da União, as famosas DRU, que o governo usa, ou seja, recurso que é para a Seguridade, que ele não investe na Seguridade, usando em outras coisas, que é um artifício fiscal do governo, inclusive muito ruim, são mais de 60 bilhões de reais ainda. Então, que são tirados do sistema de Seguridade e colocados em outras áreas. Geralmente pagar juros da dívida. Então, é por isso que o governo tem feito tanta propaganda, porque ele não consegue responder nenhuma dessas questões, né? Ele não consegue responder, ele não consegue dialogar e debater. Por isso que eles atacam, por exemplo, tentando desconstruir esses argumentos, né? E falando mentiras na televisão, né? A gente tem visto as campanhas publicitárias com uma superprodução, massivas, inclusive dizendo mentiras sobre o sistema previdenciário e do que está sendo proposto na PEC 287. Infelizmente, nós estamos tendo na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas câmaras de vereadores no país inteiro, nas Assembleias Legislativas, amplo debate sobre o tema. Teve uma audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Do Senado, inclusive hoje teve uma audiência pública. E o que é comum e é engraçado não é o termo melhor, mas irônico, é que o governo não participa desses debates. Ah, não? Ele não vai. Então, ele não vai porque convoca. Os deputados têm convocado, o Congresso tem convocado, as câmaras têm convocado, mas os parlamentares e os ministros, a equipe política do executivo do governo não comparecem nos debates, porque eles não conseguem ter números ali e dados e fatos para poder comprovar isso. Sim. Então, infelizmente, a gente tem por trás do que o governo diz como principal justificativa, a questão demográfica, a questão do déficit, que são falácias, são mentiras, não existem na prática, o que está por trás, obviamente, aí é importante até destacar isso, né? Nós vivemos hoje no país um momento de ruptura democrática muito grave. Isso ajuda a gente a entender não só a greve dos professores, mas os movimentos gerais que têm acontecido no país. Sim. Porque, inclusive, segunda-feira, dia 17 de abril, nós descomemoramos, né, vamos dizer assim, um ano do dia da vergonha, né, daquele dia fatídico e triste na Câmara dos Deputados, que autorizou o processo de abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma. Sim. Então nós completamos um ano de golpe parlamentar de Estado no país. Tem estudos do Diese que dizem que nesse um ano nenhuma categoria profissional no país conseguiu reajustes, as poucas que conseguiram abaixo da inflação. Inclusive
muitos movimentos que apoiaram o golpe e estão regredindo, não, estão voltando atrás da sua postura, né? Sim, porque o que eles fizeram em um ano, eles estão... Eu não tenho menor receio de dizer isso, o programa estabelecido hoje no Brasil, e por isso que ele é ilegítimo, porque alguns dizem que o Temer era vice da Dilma, então teve voto, né? Ele, no primeiro que não teve, porque a Dilma foi eleita com um programa, né? E o programa que o Temer hoje aplica no país não é o programa eleito. Né? Então, esse programa, em um ano apenas, ele leva, e as consequências podem ser de levar a situação do Estado brasileiro hoje para a situação parecida antes da década de 30. Porque é isso que eles estão fazendo. Fizeram ano passado com a aprovação da emenda constitucional 95, a famosa PEC 241, PEC 55, que congela os investimentos por 20 anos no país, os investimentos primários, investimentos na educação, na saúde, na assistência, mas liberam o orçamento brasileiro para pagar juros da dívida, que hoje corresponde a 52% do orçamento. Isso é o grande rombo do orçamento brasileiro. Por isso que é importante discutir o orçamento da forma geral dele. Nós já vivemos num país onde as taxas de impostos sobre qualquer coisa é acima da média. Sim. E é isso. E o conjunto de reformas para esse ano de retirada de direitos. Aprovaram a venda da Petrobras e a entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras. Aprovaram à força uma reforma do ensino médio que vai ter um prejuízo muito grande nas nossas escolas, com a nossa juventude. Estão tentando aprovar a terceirização agora recentemente, que libera a terceirização, a toque de caixa, inclusive na Câmara, para qualquer atividade meio e fim no serviço público e no serviço do setor privado, retirar direitos, não cria mais emprego, como eles estão dizendo. Tem uma reforma trabalhista que está na pauta, deve ser votado o relatório amanhã, inclusive, na comissão especial, que praticamente acaba com a CLT. Então, eu estou falando, né, nós regredimos até antes da década de 30, quando nós consolidamos as leis trabalhistas no país. E a reforma da Previdência, que, somado com a emenda constitucional 95, é um total desmonte desse Estado. E é importante dizer isso. O governo não tem legitimidade para fazer, porque não foi eleito para fazer isso. O programa vitorioso nas eleições de 2014 não foi esse, e nem esse Congresso tem legitimidade. Porque o que está sendo feito no país é um verdadeiro desmonte da Constituição, né, da República de 88. E esse não é um Congresso Constituinte. Então, acho que por isso que os deputados, senadores que estão ali, eles não têm legitimidade para poder estarem votando propostas de emenda à Constituição desse calibre, que altera profundamente as raízes do Estado brasileiro. E sem abrir para o debate público. Sem abrir para o debate público. E quando tem debate, eles não vão, porque não conseguem fazer. Então, infelizmente, nós estamos vivendo isso no país, né? E aí esse processo ajuda a explicar. E como até para voltar lá na primeira pergunta, por que a greve ela é vitoriosa? Primeiro por conta disso, desse debate que ele trouxe para a mesa. Independente do resultado da votação da PEC 287, a reforma da Previdência no Congresso, nós estamos lutando para barrar essa reforma, mas independente do resultado dessa votação, se tem alguma coisa positiva nesse processo é a gente ter feito esse debate no país inteiro, com o conjunto da sociedade. Hoje, os brasileiros e brasileiras entendem melhor o que é a Previdência, como ela é financiada, para que ela serve. Conseguimos superar o debate de que Previdência Social é só aposentadoria, é só aquele benefício que eu recebo depois de quando eu aposento. Não, ela é um sistema muito maior de proteção social. Então, acho que nesse sentido... Que deve ser ampliado. Que deve ser ampliado, obviamente, não reduzido. Agora, é importante dizer isso também. Em momentos de supressão da democracia, como nós estamos vivendo hoje no país, um golpe, é muito difícil a gente ampliar direitos. Não temos paralelo na história de momentos de ruptura democrática com avanço nos direitos. Os momentos de ruptura democrática, eles vêm historicamente seguidos e acompanhados de uma grande ofensiva na retirada de direitos. Isso não está acontecendo só no Brasil, isso tem acontecido no mundo todo. Se a gente pega desde da grande crise do capital internacional em 2008, o que nós estamos vendo em todos os países do mundo é isso. Nos Estados Unidos, na França, na Espanha, em Portugal, na Grécia, na Argentina. Então, isso não é também vamos dizer assim, uma exclusividade nossa no Brasil. Esse é um movimento que tem acontecido no mundo inteiro,
obviamente a partir da crise do centro do capitalismo mundial, que tenta se reorganizar, mas cada vez mais... É um processo sinalizado, né? Sim, exatamente. Inclusive com tensionamentos internacionais gritantes, né? A guerra na Síria, Sim. agora com a Coreia do Norte. E antes disso também, quando o BRICS começou a se estabelecer, você conseguiu impulsionar a América Latina e todos esses países emergentes, você cria uma rede e isso deixou todo mundo ameaçado, né? Óbvio, tanto que quando a gente pega o nosso continente, por exemplo, fica nítido esse movimento internacional, né? Começou com o golpe no Paraguai, em El Salvador, no Brasil, a derrota e a derrota do campo progressista na Argentina, a vitória do Macri acompanhada de retirada de direito, um processo de muita instabilidade política comandado pela imprensa e pela direita venezuelana, por exemplo. Nós estamos vivendo esse processo lá agora. Então, não é isolado, isso faz parte de um movimento... Os trabalhadores, o que a gente avalia é que os trabalhadores, numa conjuntura mundial, estão sofrendo ataques sucessivos. Claro. Né? E tem uma frase que é importante resgatar. Quando a Constituição de 88 foi aprovada, o Sarney fez uma fala que simboliza muito o que é o ponte para o futuro do Temer. A fala foi assim: a Constituição de 88 não cabe no orçamento público. E esse é o debate que eles estão fazendo, né? Para poder salvar o capital rentista, o setor financeiro, os bancos, os grandes capitalistas no país, e aí de todas as zonas, não só os rentistas, mas os latifundiários, as grandes corporações, os próprios meios de comunicação maiores, é preciso cortar de algum lugar. E eles vão cortar, obviamente, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas. Isso que representa essa frase, né? Quando o Sarney falava, a Constituição de 88 não cabe no orçamento do Brasil, é porque os direitos sociais que nós conseguimos colocar na Constituição de 88 não fazem parte de um plano mais geral de concepção de Estado. Nós vivemos, durante a última década, um processo de reorganização dos Estados nacionais aqui no continente e que, obviamente, agora tem tido uma grande reação conservadora para tentar reorganizar esse processo de perdas, né, que o setor do capital produtivo e do capital financeiro rentista no mundo teve. Então, isso é importante porque isso ajuda a situar a nossa dinâmica aqui. Claro. Né? Gabriel, assim, pós-greve, né? Quais são as ações prioritárias da categoria? Tá bom, nós encerramos a nossa greve, né, na semana passada, mas não encerramos a luta. Esse foi o lema da última Assembleia e o sentimento da categoria. A greve acabou, mas não acabou a luta, até porque nós vamos ter muitos enfrentamentos pela frente, do ponto de vista do cenário nacional, esses que a gente acabou de falar. Para isso, nós estamos construindo com o conjunto das centrais, e é importante destacar que a greve nacional da educação teve um peso fundamental para chamar a greve geral no dia 28. O que é importante a gente entender que o ataque não é específico aos professores, não é específico à educação, é um ataque combinado contra toda a classe operária do país. Então, se a gente entende isso, não dá para fazer um paralelo de que a única forma da gente resistir a esses ataques é lutando junto também. Então, por isso que a greve geral ela é fundamental nesse momento. Então, o esforço todo, tanto do Simpro, da própria CNTE, mas do conjunto do sindicato, da classe trabalhadora no Brasil, e aí para além do movimento sindical, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, tem sido em fazer uma grande convocatória, uma grande mobilização para o dia 28 de abril. Importante que dia 28 de abril a gente pare de fato o Brasil. Para o dia 28 a proposta é uma greve geral, né? Geral no país inteiro, parando todos os setores possíveis, o setor público, o setor produtivo, os serviços, o comércio. A ideia Qual que é a programação para o dia 28? Para que, por exemplo, quem está nos assistindo pode dar uma olhada no site do Simpro para se informar? Sim, para se informar de como é que está sendo o processo de construção. A gente também convoca e estimula que cada um possa organizar no seu local de trabalho um comitê popular da greve geral. Você e mais um colega de trabalho, já para organizar o debate ali da importância do porquê fazer a greve geral. Enfim, nós temos muita pauta, né? Contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, por nenhum direito a menos. Então,
é possível construir isso. Obviamente que hoje o centro e o esforço é cada sindicato conseguir mobilizar sua categoria, para que a gente tenha no 28 um conjunto maior de categorias paradas, né, paralisadas nesse dia, para que a gente tenha uma greve com muito efeito, porque nós temos dito também, se eles querem retirar nossos direitos, a maneira mais efetiva de combater isso é retirando o dinheiro deles. E para retirar dinheiro deles é parando, é cruzando os braços, é na greve geral. Então, esse é talvez hoje a ação mais importante que nós temos do conjunto da classe trabalhadora brasileira. Até porque, coincidentemente ou não, esse ano completa 100 anos da primeira greve geral no país, né? A grande greve geral de 1917 foi a primeira grande greve geral que nós fizemos no Brasil, completa 100 anos esse ano. Naquela época, nós vimos um contexto histórico diferente, né? Do auge do liberalismo no mundo, guerra mundial. Mas ela essa greve foi fundamental e foi muito importante e decisiva para a gente começar o processo de consolidação das leis trabalhistas, lá, da própria CLT, em 1930. Então, nós vamos ter um desafio, uma responsabilidade desse tamanho, né? No ano que se completa 100 anos da primeira greve geral, nós vamos ter que fazer uma outra grande greve geral nesse país para garantir os direitos. Entendi. Essa é a tarefa mais imediata, por exemplo, do ponto. Nós sabemos que a greve geral todo mundo pode e deve participar, né? Somar forças. O que está em questão não é apenas a reforma da Previdência, são várias bandeiras que estão sendo levantadas. E acho que seria interessante trazer para o debate também que as mulheres são 52% do país, né? Recentemente eu assisti o filme As Sufragistas, que ele fala o quê? Qual que é o argumento delas naquele momento de luta, de se estabelecer no mercado de trabalho, de poder a mulher sair trabalhar naquela época, não faz mais de 100 anos, né? Uhum. Que é o quê? Mesmo que naquele momento, tá dentro da frase que você trouxe, mesmo que não resolva naquele momento, você está semeando a mudança. Claro. Se você não mobilizar, não vai mudar nunca. Óbvio. Não dá para deixar o retrocesso tomar conta do país novamente, voltar para a década de 30, Sim. Esse é o programa. E, no caso, você tocou num ponto importante, assim, além das mulheres serem 52% do país, no nosso caso, uma categoria magistério, o último censo escolar de 2015, diz que 83% das professoras no país inteiro são mulheres. Então, nós somos uma categoria hegemonicamente feminina e que, sem dúvida nenhuma, é o setor da sociedade, as mulheres, que mais vão sofrer e já estão sofrendo com um conjunto de reformas do governo Temer. Tanto da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, porque nós ainda vivemos uma sociedade que os direitos das mulheres, os direitos femininos no mundo do trabalho, sociais, infelizmente ainda não são consolidados. Nós ainda temos mulheres que desempenham o mesmo cargo que homens com salário menor. Sim. Nós ainda temos a maioria das mulheres no país que tem a chamada dupla jornada, às vezes tripla jornada, sem remuneração, né, que é o trabalho doméstico não remunerado. Nós temos altos índices de violência. Sim, de violência contra as mulheres, né? Sem dúvida Tem nenhuma. Uma outra bandeira também que é muito importante. Todas essas bandeiras são muito importantes por um avanço a nível nacional, social, né? Socialmente falando. Uhum. Que é a questão do respeito à diversidade, claro. De você se trabalhar dentro da escola a questão social de forma que a educação seja de qualidade, senão o país estaciona, né? Sem dúvida. Nós temos vivido esse avanço, né, de pautas que estavam escondidas ali durante muitos anos. Sim. E que, de repente, elas eclodiram, né? O debate, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, o debate da ideologia de gênero. Que era progressista, né? O Plano Nacional de Educação era extremamente que é um grande avanço, mas que enfrentou uma resistência na chamada ideologia de gênero, né? Que, na verdade, foi usado por setores mais reacionários da sociedade para impedir a consolidação dos direitos sociais das mulheres, dos direitos reprodutivos das mulheres, da importância que tem esse tema no conjunto das escolas. Não está isolado também, somado a isso, no nosso caso, nas escolas, o projeto Escola Sem Partido, que ainda assombra, né, nós professores e professoras no Congresso e nas câmaras, que tentam, chamamos de lei da mordaça. Então, assim, é um conjunto de ataques. É por isso que esse momento que nós estamos vivendo, não dá para imaginar que nenhuma categoria sozinha conseguirá resistir a esse conjunto de ataques, até porque nenhuma categoria sozinha está sendo atacada individualmente. O conjunto do ataque ele é
geral, ele é global. E o governo usa disso, se utiliza disso, né? Porque no caso da reforma da Previdência, por exemplo, é o que ele tem feito, tentar dividir o conjunto da classe trabalhadora. Porque ora ele fala, não, nós vamos tirar os professores da reforma. Não, agora nós vamos tirar a segurança da reforma. Vamos tirar a saúde, os servidores públicos vão de fora. Então o governo tem feito esses movimentos e esses recuos, mas de uma maneira de tentar também dividir o conjunto da organização da classe trabalhadora. Para nós, e nós temos reafirmado isso em todos os espaços, no caso da reforma da Previdência, não basta tirar a educação da reforma da Previdência. É preciso derrotar a reforma. Porque não adianta os professores estarem fora e o pedreiro, a empregada doméstica, o faxineiro, o limpador de rua, o gari, os outros trabalhadores inteiros terem esses seus direitos atacados. Até porque nós vivemos em sociedade, os professores não são uma ilha, muito menos as escolas. Porque nas escolas você tem o próprio trabalhador, né, que estuda na EJA e também os filhos dos trabalhadores e os jovens que vão ingressar no mundo do trabalho. Então, isso é importante, porque essa é uma matéria que o governo tem feito. Tenta dividir, tenta confundir para que a gente trate essas questões mais gerais como pautas corporativas, que não são. Né? Então, isso é importante. Porque isso ajuda a entender, e aí para tentar trazer aqui para o nosso debate local, mesmo a greve nossa dos professores de 29 dias não tendo um avanço do ponto de vista financeiro, material com o governador Hollenberg, é importante entender que isso não necessariamente é uma derrota dessa categoria. Porque o governo do Distrito Federal ele não está também deslocado do conjunto do que está acontecendo no mundo, pelo contrário. É um governo que, desde o seu início, apresentou um programa neoliberal para a cidade. O que é um programa neoliberal para a cidade? De esvaziamento do setor público, dos serviços públicos, dos servidores, de valorização dos servidores, de não investimento nas áreas essenciais do Estado, como saúde, como educação, segurança, transporte. Por exemplo, nós tivemos um governo, por exemplo, que até agora já fez 2 reajustes no preço das passagens. Isso tem um impacto na vida do trabalhador imenso, porque diminui a sua capacidade de locomoção e diminui seu salário. Porque viabiliza uma parcela da população de estudar. De estudar, com certeza. E diminui o salário real, né, dos brasilienses, porque nós começamos o governo com o preço da passagem a R$3, nós estamos agora a 5. Então, esse é um governo neoliberal, que aplica políticas de esvaziamento do Estado para quem mais precisa. E aí o discurso neoliberal é esse: o Estado não funciona, não serve para o conjunto da sociedade, mas serve e atende muito bem os interesses da minoria. Porque o GDF ainda continua e tem, e não sou eu que estou dizendo, é o próprio governo que diz, tem aumentado a sua arrecadação ano a ano com os impostos locais, e nós não estamos vendo esse dinheiro sendo aplicado no conjunto da cidade. Então entender isso também é importante, porque por mais que a gente tenha, e de fato tem mesmo, né, terminar uma greve sem ganho financeiro real, e é importante destacar que nós estamos com salário congelado desde março de 2015, e isso tem sido a política do governador Hollenberg e do governo do Distrito Federal para o conjunto das categorias dos servidores públicos. Por mais que seja difícil isso, é importante entender que mais do que uma derrota isolada da categoria, isso representa um programa e um modelo de Estado. E nós vamos ter que se organizar, obviamente, junto com as demais categorias, junto com amplos setores sociais, para derrotar não é o governo do Distrito Federal, é esse projeto. Nós vamos ter que fazer mobilizações e debates e discussões a partir, já temos feito, mas intensificar esse processo ainda mais para discutir com a sociedade brasiliense de que esse modelo de governo, esse modelo de Estado neoliberal nós queremos rejeitar. Claro, porque não é o momento de você fazer uma reforma trabalhista. Sim. E da Previdência, é o momento de você fazer uma reforma, por exemplo, tributária, política. Exato. Né? Exatamente. As reformas que o Brasil e que o Distrito Federal precisam não são essas de retirada de direitos, mas são aquelas que dão condição de você ter um Estado indutor do desenvolvimento. Claro. Né? Um Estado que possa arrecadar mais, sim, mas que não arrecade mais aumentando o imposto de quem menos tem, mas que arrecade mais e tenha uma dinâmica de funcionamento melhor daqueles que mais têm e nunca pagaram imposto no Brasil. Você falou muito bem, a reforma tributária hoje, ela é urgente. Nós somos um dos países do mundo que temos uma carga tributária extremamente recessiva.
Um sistema tributário extremamente recessivo. O que é um sistema tributário recessivo? É aquele que a maior parte do imposto que a gente paga, que o Estado arrecada, ele não é sobre propriedade e sobre renda, né? Então, por exemplo, a gente paga no país hoje muito imposto sobre produtos, né? Sobre produtos para consumir. O arroz, por exemplo. Você vai comprar um saco de arroz no mercado, não interessa o seu salário. Se você ganha um salário mínimo, se você ganha 10, se você ganha 100, o valor é o mesmo. O imposto que você paga por esse saco de arroz é o mesmo. E ele é desigual, porque esse imposto desse saco de arroz para um trabalhador que ganha um salário mínimo tem um impacto muito maior do que para um trabalhador que ganha 10 salários mínimos ou para uma pessoa que ganha 100 salários mínimos. Então é preciso reverter essa lógica do imposto. Diminuir o imposto sobre mercadoria, sobre produto e aumentar o imposto sobre a renda, sobre a propriedade. Esse equilíbrio, claro. Como instrumento de transformação social. Você consegue diminuir a carga tributária da maioria da população, que mais precisa do Estado, e consegue aumentar a carga tributária daqueles que nunca pagaram imposto no Brasil. E precisam começar a pagar. Né? Para ter um outro exemplo da injustiça do nosso sistema tributário. Nós aqui, todo mundo, hoje, né, nos últimos anos, aumentou o processo de consumo. A maioria de nós temos um carro hoje que a gente paga IPVA. Quem tem uma lancha no Brasil não paga. Não existe imposto para quem é proprietário de lancha, ou de helicóptero, ou de um jato particular. Mas para quem tem um carro é. Então, é uma distorção enorme nesse sistema tributário que é preciso ser corrigido. Essa reforma ela é urgente, porque ela ajuda a induzir a economia novamente, o papel do Estado como indutor de políticas sociais. E o funcionamento do Estado depende desse conjunto de ações, né? Seja do governo e dos movimentos. Gabriel, nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Você quer finalizar? Tem mais algum aviso sobre o dia 28? Na verdade, para finalizar, mas eu acho que um recado importante para o conjunto dos professores que estão nos assistindo e para a sociedade também. A greve terminou, nós retornamos na segunda-feira para as escolas e estamos discutindo com o governo. Amanhã deve ter uma outra reunião e vamos publicar oficialmente o calendário de reposição dos dias letivos. Nós somos uma categoria que sempre teve esse compromisso. A gente faz a greve, mas repõe os dias parados, porque esse é um compromisso nosso como educadores e educadoras. Garantir o direito de cada estudante com aquele seu dia letivo, com conteúdo, com processo de aprendizagem. Então, para a gente ficar atento na página do Simpro, no Facebook e nos canais de comunicação nosso, né, nós tivemos a primeira reunião na segunda-feira que tirou diretrizes gerais da reposição e amanhã provavelmente deve ter, amanhã ou quinta-feira, outra reunião, né? E aí a gente já publica, mas já está autorizado que as escolas já comecem a fazer o seu calendário a partir desse final de semana, desse sábado, do dia 22 de abril até o dia 2 de setembro. E é importante destacar aqui também, como parte, inclusive, do processo de negociação da greve, o compromisso do governo, nós estamos cobrando isso, de pagar os dias descontados. Né? Na nossa greve, nós tivemos alguns dias descontados do nosso salário e ficou o compromisso do governo, nós estamos cobrando, é importante que o governo assuma esse compromisso que foi feito de pagar em folha suplementar agora no mês de abril os dias parados, isso é importante. Então, era isso. Agradecer a todo mundo que está nos vendo, agradecer aqui de novo a TV Simpro, a TV Comunitária, que tem sido um grande parceiro nosso, e convocar todo mundo que está em casa para o dia 28 de abril, greve geral. A gente, nesse dia, só sai de casa para se manifestar, a gente não sai de casa para trabalhar, vamos parar o país, né, em defesa dos nossos direitos. Perfeito, e com certeza o TV Simpro vai cobrir essa atividade aqui com a TV Comunitária de Brasília. Bom, Gabriel, gostaria de agradecer a sua presença também aqui no TV Simpro mais uma vez. Eu informo que o TV Simpro está chegando ao fim. Convido a todos vocês a continuarem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília. Você pode conferir no canal 12 da NET, no site tvcomunitariodf.com e você pode rever o TV Simpro, obviamente, no site do Simpro, no nosso canal, nas redes sociais e no canal nosso de comunicação com você que está do outro lado nos assistindo. Eu sou Paula Nogueira e este foi o TV Simpro. Muito obrigada e até logo.